Em primeiro lugar, nos faz meditar aquilo que é óbvio dentro da leitura, especialmente do Evangelho. O zelo, o cuidado que nós precisamos ter com tudo aquilo que pertence a Deus ou é consagrado a Deus. Por isso, no comentário introdutório desta Santa Missa, eu observei, em primeiro lugar, o respeito ao templo, termos cuidado tanto de mantê-lo limpo, conservado, mas também não se ofendam se alguém está dessa maneira, às vezes ninguém orientou, mas também o zelo de vir bem vestido para o templo. Certas peças de roupa são normais para minha casa, são normais para passear, mas para a igreja, bermuda, camiseta, boné, roupas sem manga, não é adequado. Então, vir bem vestido, no sentido de ter um certo decoro, respeitando o ambiente sagrado, faz parte desse zelo. Um outro zelo que precisamos ter, e Jesus nos apresenta isso no Evangelho também, é o zelo por cada um, porque Jesus nos coloca numa outra dimensão do que vem a ser o templo de Deus. Não só o espaço físico, mas cada um de nós somos templos de Deus. Por isso, o zelo e o cuidado que eu preciso ter com o meu próprio corpo, com aquilo que eu sou, o zelo e o cuidado que eu preciso ter e o respeito com o irmão, com a irmã, porque são templos de Deus. Essa seria duas dimensões que poderíamos explorar dentro deste Evangelho. Mas gostaria ainda de meditar com vocês, neste terceiro domingo, um outro aspecto. A primeira leitura, ela nos mostra o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, dado para um povo que estava saindo de mais ou menos 400 anos de escravidão. Então era um povo embrutecido pela escravidão, pelos maus tratos, com um coração duro, sofrido, cheio de traumas, um povo que não tinha referenciais, porque o único referencial era uma espécie de opressão, aliás, uma espécie não, era uma opressão da escravidão. Por isso, Deus oferece para eles os 10 mandamentos como uma ajuda para que eles saibam administrar a sua liberdade, a liberdade que está sendo dada para eles. Por isso também Cristo, quando nos liberta na cruz, Ele nos oferece também um aperfeiçoamento da lei, para que nós também saibamos administrar a liberdade que nos é dada, superando o embrutecimento que às vezes a vida nos impõe, superando as durezas da vida, as tentações da vida, os sofrimentos da vida, os traumas e às vezes até a falta de referência que temos. Por isso, os 10 mandamentos não são dados como uma proibição cruel, desumana, que vai frustrar a pessoa, que vai colocar limites, e a pessoa, porque tem limite, vai viver frustrada, porque não pode fazer tudo que tem vontade. Esse pensamento é um pensamento errado, equivocado, distorcido.
porque é necessário ver nos mandamentos da lei de Deus e também na doutrina da igreja, também na palavra de Deus como um todo, uma orientação para nos ajudar, uma orientação amorosa que nos mostra o caminho, que nos dá uma dica para que nós não fiquemos perdidos, para que nós saibamos mais ou menos por onde precisamos caminhar, que tipo de atitudes precisamos tomar. E é por isso que tanto os 10 mandamentos, como os ensinamentos do Evangelho, como também a doutrina da igreja, nos coloca nessa dupla dimensão, uma dimensão vertical, que nos ajuda a termos um bom relacionamento com Deus, e uma dimensão horizontal, que nos ajuda a termos um bom relacionamento entre nós. As pessoas, naquele contexto dessa primeira leitura, muito provavelmente não sabiam o que fazer. Muito provavelmente estavam perdidos. E os 10 mandamentos se tornaram para eles como que um pedagogo. E do grego, pedagogia, pedagogo é aquele que conduz, que orienta. Por isso, como aquele povo, que também, infelizmente, em algumas ocasiões, não se deixou conduzir, não se deixou orientar, nós somos chamados a nos deixarmos conduzir e a nos deixarmos orientar na nossa caminhada, porque não sabemos tudo, porque não somos donos da verdade, porque não estamos 100% certos em tudo, porque falhamos, porque somos afetados pelo pecado. Cristo nos liberta da escravidão do pecado, mas é preciso também saber usar essa liberdade oferecida, apresentada por Cristo. Por isso, os mandamentos, a lei de Deus, a palavra dele, a doutrina da igreja, nos oferece limites. E os limites não é porque a igreja quer nos controlar, não é porque a igreja quer nos oprimir, não é porque Deus é um carrasco, está me cobrando, me policiando, me vigiando. São limites para que eu não abuse da minha liberdade. São limites para me ajudar a viver melhor. São limites aonde eu tenho uma certa disciplina para que eu tenha equilíbrio, porque quando eu passo dos limites, eu acabo ofendendo a Deus, ofendendo os irmãos e ofendendo a minha dignidade, dignidade de filho, de filha de Deus. Por isso, o Senhor, nas suas orientações, o Senhor, nos seus mandamentos, o Senhor, na sua palavra, o Senhor, na sua igreja, continuadora da sua missão, em todo o desenvolvimento da sua doutrina e ensinamento, nos oferece tudo isso para termos equilíbrio, para não sermos escravos dos instintos, para não sermos escravos do desejo, para não sermos escravos das paixões, para não sermos pessoas arbitrárias que agem de qualquer jeito. Então o Senhor nos orienta como um bom pai, como uma boa mãe, que quer ver o bem dos filhos, e por isso orienta, corrige, mostra aquilo que está certo e aquilo que está errado, porque ao contrário do que o mundo hoje prega no seu relativismo, existe certo e errado, sim. Existe bom e ruim, sim. E se nós vivermos sem limites, a nossa vida
as nossas relações, o convívio no dia a dia vai se tornar um caos, uma terra de ninguém, um vale tudo. Por isso precisamos de limites. Se nós nos convertêssemos ao amor e deixássemos a verdade de Deus de fato renovar a nossa vida, nós não precisaríamos dos mandamentos, porque esse amor puro, íntegro, verdadeiro, que vem de Deus, com a sua verdade, nos libertaria de tal modo e nos orientaria de tal modo que nós viveríamos tendo aquele bom senso, equilíbrio, discernimento e sabedoria para agir com Deus e com os irmãos. Mas, meu irmão, minha irmã, venhamos e convenhamos, muitas vezes nós não temos bom senso, muitas vezes nós não temos equilíbrio, muitas vezes nós não temos sabedoria e discernimento, ou porque a nossa vida na vida não tivemos as oportunidades necessárias para desenvolver essas virtudes, essas qualidades, ou porque sofremos também várias influências negativas, e o principal, porque somos enfraquecidos pelo pecado. E às vezes somos como aquele povo que tem a liberdade, mas não sabe como utilizá-la. E que precisaria amar, mas os traumas, os sofrimentos, as dores, as angústias, as decepções, as frustrações da vida e tantas outras influências negativas acabam bloqueando esse amor, acabam distorcendo esse amor que deveríamos viver e acabamos caindo no egoísmo, no individualismo, no orgulho, na vaidade. E muita gente, infelizmente, quer satisfazer os seus desejos e faz aquele discurso de que eu preciso satisfazer todos os meus desejos, gostos, vontades e caprichos, porque senão eu vou ficar frustrado. E isso a gente já faz, essa maldade até com as crianças hoje. Não diz não para o menino que ele vai crescer frustrado. Vai ter que pagar na lista para o moleque, porque o moleque eu disse não para ele, porque eu chamei a atenção, eu corrigi, eu coloquei limite. Mas criança que nós não corrigimos com caridade, e não colocamos limite com caridade para que ela cresça, ela se torna uma criança rebelde, desequilibrada, bagunceira, mal educada, desobediente e que onde chega desestabiliza o ambiente. O moleque parece um furacão. E às vezes nós somos crianças crescidas nesse sentido. Falta limite, falta disciplina, e nós olhamos para o limite, para a disciplina na nossa sociedade também como uma coisa negativa, e queremos satisfazer todos os nossos desejos egoístas, coisificando as pessoas, transformando elas em coisa, porque quando eu transformo alguém em coisa, fica mais fácil desprezar, manipular, tratar mal, explorar, excluir. Nós, muitas vezes, queremos tornar tudo em objeto, as pessoas e Deus, para servirem aos meus desejos e vontades. E é por isso que Deus amorosamente vem nos orientar, amorosamente vem nos apresentar a verdade, amorosamente vem nos ajudar a usar melhor a liberdade que Ele nos deu. O ser humano, atingido pelo pecado, sempre precisou
em todos os tempos e hoje precisa de limites e disciplina, não para oprimir, não para controlar, nem para escravizar, nem para ficar para dar uma de moralista, apontando o dedo e julgando os outros, mas limite e disciplina para que eu viva com equilíbrio, sem ofender a Deus e ao próximo e a minha própria dignidade de filho e filha de Deus. Uma vida sem limites, no sentido de satisfazer todas as vontades, desejos e caprichos, nos torna egoístas, nos faz abusar da liberdade, nos torna individualistas, grosseiros, ignorantes, violentos, maldosos, injustos, desonestos, incapazes de ouvir e acolher o outro, de sermos solidários. Uma vida sem limite nos torna pessoas mesquinhas, que acabam explorando e excluindo o outro, e o pior, que causam confusão ao seu redor, exatamente por causa da falta de limites. Uma vida sem limites, um dia a dia sem limites, nos torna selvagens, desumanos, insensíveis, desrespeitosos, intolerantes, portanto. Por isso, precisamos da orientação de Deus, a orientação que é a sua verdade, a orientação que é dada por amor, para nos ajudar a superar toda a situação de egoísmo, toda a situação que faz de nós pessoas sem limites. Saindo da escravidão dos desejos, saindo da escravidão da busca apenas de prazer pelo prazer, saindo da escravidão da busca do poder pelo poder. Porque se nós nos condicionamos a seguir nossos desejos e caprichos sem limites, nós teremos consequências desastrosas na nossa vida. E muitos sofrimentos, muitas exclusões, muitos desentendimentos, muitas situações ruins acontecem no nosso meio, porque as pessoas passaram dos limites. Então, o limite, a disciplina, permite que eu pense na outra pessoa. Quando eu me ponho limite, eu estou procurando respeitar a Deus e respeitar o próximo. Quando eu me ponho limite, eu sou justo, eu sou educado, eu faço o bem, eu me torno uma pessoa bondosa, procuro ouvir, eu me torno uma pessoa pacífica, que partilha, que é humilde, que é honesta, que é civilizada, portanto. Quando eu me ponho limite, eu formo o meu caráter com valores. Quando eu me ponho limite no amor de Deus, eu me torno solidário, capaz de dialogar, capaz de perdoar, capaz de fazer renúncias e sacrifícios para promover o outro. E quando eu renuncio e eu me sacrifico pelo outro, seja esse outro, o grande outro que é Deus, ou meus irmãos, eu estou amando. Uma pessoa sem limites, quando recebe o limite dos outros, se irrita. Uma pessoa sem limites, quando recebe o limite da vida, se frustra. Uma pessoa sem limites não sabe lidar com os nãos da vida. Porque se os nossos pais não nos colocaram limites, se a nossa fé não nos dá limites, saiba, o mundo vai te dar limites, e da pior maneira possível. E hoje nós vemos pessoas super agressivas, intolerantes, violentas, por qualquer coisa já estão querendo processar, por qualquer coisa já estão partindo para porrada, por qualquer coisa já estão xingando. Isso é fruto de uma sociedade que perdeu os limites
e a disciplina. Porque quando nós crescemos dentro do limite da disciplina, nós sabemos lidar com as frustrações ou quando alguém nos contraria, ou quando a nossa vontade não é satisfeita, porque a vida inteira as nossas vontades não serão todas satisfeitas, e ainda bem. Então Deus nos educa nos mandamentos, Deus nos orienta, e os mandamentos são como esses sinais de trânsito, para nossa segurança, para que nós transitemos na via que leva para Deus de uma maneira segura e não nos desviemos e não nos acidentemos ao longo do caminho. E a maior lei continua sendo o amor. Por isso, acolhamos o limite que Deus nos dá através dos seus mandamentos. Acolhamos o limite que Deus nos dá através da sua verdade. Acolhemos os limites que a igreja nos oferece através das suas orientações, porque nos ajuda a administrar a nossa liberdade, nos ajuda a amadurecermos, nos ajuda a sermos pessoas justas, íntegras, honestas, equilibradas, nos ajuda a respeitar o templo de Deus na sua dimensão física e espiritual, e o templo de Deus na sua dimensão, onde cada um de nós também é templo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.